A nossa cordial saudação a todos vocês que nos assistem. São todos muito bem-vindos aqui para mais esse estudo da Palavra de Deus. E hoje nós queremos estudar na sequência do Evangelho de João, o capítulo 13. Nós estamos acompanhando já desde a semana passada a caminhada de Jesus na sua última semana em Jerusalém, naquela semana em que inclusive foi preso, foi crucificado, foi morto, sepultado e ele ressuscitou. Os eventos que nós vamos estudar no capítulo 13, eles se referem à quinta-feira à noite, naquela quinta-feira em que Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus instituiu a Santa Ceia, Jesus foi para o Getsemane, orou no Getsemane, Jesus foi preso e começou a ser julgado. O capítulo 13, especificamente, ele fala de dois eventos, Jesus lavando os pés dos discípulos e depois Jesus também instituindo a Santa Ceia. E é interessante que imediatamente após cada um desses eventos, vem existir uma reação negativa por parte de alguém. No início, quando Jesus fala e dá um exemplo de lavar os pés dos discípulos, logo depois o traidor Judas é indicado. E depois, na segunda parte, Jesus tem um grande ensinamento, depois de ele ter instituído a Santa Ceia e o Judas sai, o segundo grande ensinamento sobre o mandamento do amor. Novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês amem uns aos outros, conforme o versículo 34 de João 13. E logo depois dessa instituição do novo mandamento, aí vem o aviso a Pedro, que antes que o galo cantasse, Pedro negaria naquela noite ainda a Jesus 3 vezes. Então, um evento, digamos, positivo, um exemplo de Jesus, lava os pés dos discípulos, exemplo de amor, de desprendimento, seguido do anúncio da traição. Depois, a instituição da Santa Ceia e o ensino do novo mandamento, seguido da advertência, que acabou, infelizmente, se cumprindo, né? Jesus sabe todas as coisas, sabia que ia acontecer, que Pedro o negaria. Assim somos nós, seres humanos, em relação a Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, santo e justo, sem pecado, e nós somos homens totalmente corrompidos por natureza, pessoas que são pecaminosas e que pecam todos os dias também. E justamente por isso que Jesus veio a essa terra. Ele veio ser salvador e ele veio ser exemplo. Em primeiro lugar, naturalmente, ele veio ser o salvador de todas as pessoas. A obra salvadora dele culmina com o derramamento do seu sangue por nós na cruz. Mas tanto na cruz, quanto no lavar os pés dos discípulos, quanto em toda a sua vida, Jesus serve de exemplo para nós também. Irmãos, nós vivemos num mundo de desamor. Basta você abrir, ver um noticiário, é só fazer um teste. Observe num noticiário, num jornal, por exemplo, quantas notícias falam sobre atitudes de amor ao próximo e quantas falam de desamor, para não dizer de ódio, de raiva, de ira, de rancor. É 10-0 para ira, para raiva, por rancor. Assim é o ser humano, quanto desamor. Mas a contrapartida nós vamos dizer, olhando para Jesus, olhando para a cruz do Calvário, quanto amor é envolvido aqui, né? Em primeiro lugar, eu quero enfatizar mais uma vez o exemplo de Jesus no início, o início que está contado assim, no versículo 1 diz assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. A Páscoa, então, na sexta-feira e no sábado, tá? Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo. Quem tem acompanhado os nossos estudos sabe quantas vezes nós dissemos que as pessoas sabiam que Jesus ia para Jerusalém, ele ia e voltava conforme a festa,
mas volta e meia se repetiu assim: ainda não era chegada a sua hora, a hora que só o Pai conhecia, o Pai Celestial, a hora que ele conhecia. Ainda não era chegada a sua hora de voltar para o Pai, de completar a obra salvadora. Pois agora Jesus sabe, chegou a sua hora. Ele amou, ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Os amou até o fim, ele ama a cada um de nós até o fim, até ao ponto de dar a própria vida por nós. E ele, com um único sacrifício, ele abriu a porta do céu para nós, porque o seu sacrifício é perfeito. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem perfeito. Com um único sacrifício, ele garantiu a disponibilidade do perdão dos pecados de toda a humanidade, o que naturalmente se aplica para nós desde que nós creiamos nele. E aí Jesus dá um exemplo, de como os que nele creem devem viver. E ele levanta, tira a sua capa principal, pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. O Pedro falastrão da turma, ele protestou: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus disse: eu tenho que lavar, Senhor. Pedro, então me lava também as mãos, a cabeça. Jesus: Pedro, você não está entendendo nada. Quem já tomou banho não precisa mais lavar todas as partes do corpo, mas os pés, sim, os pés estão sempre envolvidos com poeira. O que eu estou fazendo é um trabalho de escravo, de servo. Eu que sou o Senhor, estou servindo vocês, assim vocês devem fazer uns com os outros também. Logo depois, Jesus identifica o traidor, e aí ele institui a Santa Ceia, e mais uma vez ele indica quem é o traidor. Os discípulos não entenderam quando Jesus disse: o que você tem a fazer, faze-o logo, e o Judas saiu. Eles achavam que, por ser o tesoureiro da turma, tinha a bolsa de dinheiro. Jesus estava dizendo para ele, quem sabe, comprar alguma coisa para os pobres, para dar esmolas. Depois da ressurreição de Jesus, naturalmente, eles entenderam que tudo estava prescrito, assim havia de ser. O traidor indicado, de fato, o traiu. Quando tudo passou, então se tornou verdade para eles também, claramente, o que Jesus diz no versículo 19, quando tudo isso acontecer, vocês vão crer que eu sou quem sou. Mais uma vez, com letra maiúscula, como tantas vezes já em João, Jesus: eu sou quem sou, eu sou o eterno Filho de Deus. Pois depois de instituir a Santa Ceia, depois do Judas sair, Jesus se angustia cada vez mais. Ele sabe que o momento final está chegando, e aí ele diz que está na hora da natureza divina do Filho do Homem ser revelada. E essa natureza divina do Filho do Homem, natureza humana, seria revelada daqui para frente, e a glória, o amor do Pai revelado na cruz do Calvário, e depois na sua ressurreição e na sua ascensão. Isso a gente vai estudar mais para frente. E aqui Jesus, então, depois de ter dado esse exemplo de amor, lavando os pés dos discípulos, ele fala claramente, versículo 34, eu lhes dou este novo mandamento. Na verdade, mandamento renovado, o mandamento do amor sempre existiu, mas renovem este amor, Amem uns aos outros assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Depois disso, mais uma vez, um exemplo negativo. Jesus sabe todas as coisas, ele adverte que Pedro irá negá-lo ainda naquela noite, o que efetivamente aconteceu. Queridas irmãs, queridos irmãos, existe uma música antiga, uma canção popular que tem um refrão que diz: só o amor constrói, por favor, plante uma flor.
Só o amor constrói. Vamos nos inspirar no amor de Cristo, ou seja, crer em Cristo como nosso Salvador e seguir o seu exemplo de desprendimento, de amor ao próximo, amando os outros como a nós mesmos. Amém. Querido Jesus, dá-me o mesmo amor que tu tiveste e que tu tens por mim, que eu espalhe este amor, seja a tua testemunha. Abençoa a mim, abençoa todos que conosco estão neste estudo, em nome de ti mesmo, Cristo Jesus. Amém. Obrigado pela participação e até a próxima oportunidade.